Para terminar, que eu acho que devo ter mais 5 minutos, da malha de passageiros. O governo de São Paulo, inclusive esse ano é ano de momento difícil, eu não gosto de falar em crise, mas já falei, o governo está aportando 7 bilhões de reais no metrô, na CPTM e na MTU. São 9 linhas, sendo 5 novas e 4 expansões, mais quase 100 quilômetros de ferrovias, 77 novas estações, 2,8 milhões de passageiros. Hoje são 7,2 entre o metrô e o CPTM, nós vamos formar 10 milhões e mais um município atendido. São 3 expansões, da linha 2 indo em direção à Dutra, a própria linha 4, que está relicitando em função das empresas terem sido rescindido o contrato, e a Adolfo Pinheiro Chácara Clabin. Esse novo aqui tem um erro, são 16 quilômetros, a planilha do metrô nós não conseguimos alterar, já iniciou a construção, isso é uma obra nova, e os 3 de monotrilho. Passando para a CPTM, uma extensão que é Varginha-Grajaú, na linha 9, para o sul do estado, da cidade de São Paulo, e uma ferrovia nova, que é a ferrovia do aeroporto de Guarulhos, que está em construção também. MTU são os corredores de ônibus e o veículo leve sobre trilhos da Baixada Santista, que eu comentei, que já está com mais da metade operando. No Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, modernização das linhas atuais do metrô do Rio, 1 e 2, a nova linha 4, que está também sendo construída de Ipanema até a Barra, renovação de 4 linhas da Supervia e o Porto Maravilha, que são 6 linhas de VLT. PAC Mobilidade de Grandes Cidades. Foi lançado há 3 anos, 30 bilhões de reais, 20 para o setor ferroviário, 13 projetos, 6 nem começaram. Ou começaram a discutir o projeto, mas não saíram do papel ainda. São o metrô de Porto Alegre, o metrô de Curitiba, ampliação do metrô de Belo Horizonte, o metrô do DF está começando a sair licitação agora. O que saiu efetivamente? O VLT do Porto Maravilha, o metrô do Rio, linha 3, não saiu ainda, saiu o VLT de Goiânia, mas está faltando assinar financiamento para poder entrar em eficácia, a linha 18, bronze, do monotrilho de São Paulo, e algumas implantações aqui no Nordeste brasileiro. Mas só para mostrar que o PAC também não é essa maravilha toda que foi mencionado para a gente. São 13 projetos, dos quais mais da metade não saíram do papel. Aí os VLTs, rapidamente mostrando aí o VLT da Baixada Santista, vai de Barreiros até a Ponta da Praia e depois até o Valongo, uma previsão de expansão até Samaritá, e a ideia ia até Praia Grande, mas já se verificou que a demanda não é suficiente, então já se projetou um BRT de menor capacidade para prover a ida até Praia Grande. O VLT do Rio é um exemplo típico de integração entre os modos de transporte. Ele vai buscar no aeroporto Santos Dumont, na Estação das Barcas, na Praça Mauá dos Cruzeiros Marítimos, na Central do Brasil, na rodoviária, na futura extração do trem de alta velocidade. Então, é um sistema que vai envolver todos os modos de transporte. A primeira fase vai ser entregue agora para as Olimpíadas. O VLT de Salvador, que é a obra que está mais agora de ser a próxima a ser executada, que vai desde o comércio até São Luís, são 18 quilômetros de linha. Os trens regionais, que não vão substituir o trem de alta velocidade, são trens de média velocidade. Não é aquilo que o Bernardo também falou. Se tiver que fazer o transporte de São Paulo e Rio de Janeiro, 400 km, tem que ser um trem de alta velocidade, 250, 300 km por hora. Esses trens de 150, 180 são para trechos mais curtos. Então, o governo de São Paulo tem 4 projetos que são chamados trem intercidades. São 4 eixos desde o centro de São Paulo, em Água Branca, indo para a Americana, para o Vale do Paraíba, Baixada Santista e Sorocaba. O primeiro trecho até a Americana já era para ter saído o edital. Nós esperamos que no começo do ano, agora de 2016, ele possa sair. Existem trens regionais em Brasília, de Brasília-Anápolis, Goiânia, Brasília-Lusiânia. Existem trechos com EVTEAs prontos, e um deles saiu no jornal agora esses dias, que de Londrina a Maringá, que é o chamado trem Pé Vermelho, já está sendo feita uma PMI para em 30 dias haver interesse de alguém que possa querer operar e revitalizar as vias. São trechos que eram normalmente de carga e que não estão sendo plenamente utilizados na carga, tem que ter uma revitalização para trafegar aí 80, 100 km por hora, não
não mais que isso. De forma que o resumo hoje é uma malha atual urbana só, de apenas 1.000 quilômetros, que com a expansão de São Paulo, 100 quilômetros, Rio de Janeiro 50 e outros, que basicamente aqui, estou falando de Salvador, vão fazer aí em 2020 1.200 quilômetros. Há mais ou menos 2 anos nós tínhamos uma previsão de dobrar essa malha até 2020. Só que os projetos ficaram para trás, como eu mostrei, então a gente está prevendo um acréscimo de 20%. Por último, uma mensagem nossa da Bifé, que uma ferrovia forte que já existe, mais uma indústria forte, fazem um país desenvolvido.